Shalom para todos. Uma pessoa veio aqui questionar, pediu para mim falar de novo sobre Mateus 24, né? Bom, Mateus 24 tem duas interpretações, né? Duas interpretações, basicamente sobre a questão aqui que eu vou entrar, né? Bom, uns entendem aqui na primeira parte que é reconstrução e a outra entende que é da destruição do templo. Vamos lá? Vamos começar. E quando Yahushua, o Jesus, né, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Yahushua, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então aqui está falando que o templo ia ser destruído. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele aos seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Vamos lá. Aqui está falando a primeira parte. Quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E qual o sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então tem mais dois eventos: a sua vinda e o fim do mundo. Eu não entendo, eu entendo aqui que aqui fala da reconstrução do templo. O porquê? E fala-lhes, olha aqui, vamos falar aqui agora sobre a profecia que diz da reconstrução do templo. E fala-lhes dizendo: Assim diz Yehová de Sebaot, eis que aqui o homem cujo nome é Renovo, Renovo, lembra que não é Renovo da aliança, não é Nova Aliança? Ele brotará do seu lugar, edificará o templo de Yehová. Ele mesmo edificará o templo de Yehová, e ele levará a glória assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho da paz, e haverá entre ambos os ofícios. Tá vendo? Aqui ele está falando da reconstrução do templo. O Mashiach tinha que reconstruir o templo, entendeu? Aí sabemos que Yahushua reconstruiu o templo. Aí ele, respondendo ao versículo 3, né, que foi colocado com o versículo 3, né, que está falando aqui da pergunta dos discípulos, que eles perguntaram, né, quando serão essas coisas, né, o sinal da sua vinda, né, porque ele tinha falado que Yahushua falou que não ia sobrar pedra sobre pedra do templo. Então, do templo está profetizado a reconstrução. Então os 12 não está perguntando: quando será a destruição do templo? Não, porque o Mashiach teria que reconstruir. Entendeu? Ó, vê só. Yahushua respondeu e disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Mashiach, e enganarão muito. Ou seja, eu sou Mashiach, eu sou ungido, profetizado, que enganará muitos. O que ele estava fazendo? Houve naquela época as pessoas que se disseram Mashiach e levaram o povo até, teve um que marcou que levaram até o povo à destruição. Aí disse assim: E ouvirei de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, pois ainda não é o fim. Então nesse tempo haverá muito coisa de guerra, aquela coisa toda. Isso tem acontecido. Quantos Mashiach? São muitos virando, dizendo: Eu sou Mashiach. Quantos se dizem que foi Yahushua nessa história toda? Então não se cumpre lá atrás. Naquela época não diz dizendo: Eu sou Yahushua. Não. Tinha muitos que teve nesses momentos presente, por incrível que pareça. E eu virei de guerra, de rumor de guerra, né? E olhai-vos, não assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então é um momento que isso vai acontecer muito, porque existia rumor de guerra. Mas já viu tantos rumores de guerra como há hoje? Já viu tantas pessoas dizendo como Mashiach, como se há nos dias dos últimos tempos aí? Olha só: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Opa! Nunca se teve tantas coisas quanto nos últimos séculos. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de atrengar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e serem odiados de todas as nações por causa do meu nome. Opa! Aonde as nações estão ouvindo tanto nome? Não é nessa época? Olha aí. E nem agora que querem reconstruir o templo lá, olha. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E
trairá-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha como estão sendo odiados. Algumas pessoas estão escandalizadas por tudo. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, quando, pois, vide que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então tá. Então fala que o evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. As nações aqui, tem gente que quer entender que era na época, aquela coisa toda, mas não foi pregado a todas as nações. Não foi pregado em todo mundo. Ah, mas é todo mundo conhecido. Não. Porque, olha a questão, guerra, rumores de guerra, isso existiu toda a época da história. Mas como hoje, que nunca houve. Ali o texto quer dizer como nunca houve na história. Quando, pois, vies a abominação desoladora que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. Então, quem fala é da ponta pequena, que é, naturalmente, o papado. Eu entendo como papado, entendeu? Eu até botei no vídeo aí. Só que também há quem entenda que fosse na época, tá? Mas tudo bem. Então, quem estiverem na Yehudéia, na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não voltei atrás a buscar sua veste. Mas ai das grávidas e que amamentam naquele dia. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno e nem no Shabat. Então vê que aí tem a Torá aí, ó. Olha o Shabat aí. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha só, você está vendo o que está acontecendo? É numa coisa que nunca houve no mundo. Ah, mas os judeus teve 1 milhão de mortes lá antes do ano 70. Mas, por exemplo, se você pegar as perseguições que eles sofreram na Europa, misericórdia. E se naquele dia não houvesse abreviado nenhuma carta se salvaria, mas por causa das escolhidos, então será abreviado aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito. Por quê? Porque a questão aqui é o seguinte, por que não dê crédito se alguém não vê? Vamos lá. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que possível foram enganar até os escolhidos. Olha aqui, ó. Quem poderia fazer prodígios e enganar os escolhidos? Bom, quem me perguntou isso aqui sabe do que eu estou falando. Esse que poderia enganar os escolhidos, que naturalmente era pessoas cheias do Espírito Santo, ou até os 12. É possível ser os 12, ou todos os escolhidos, que na época eram cheios do Espírito Santo. Quem possível enganaria eles? Quem tinha essa força? Para pensar. Eis que eu tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, pessoas estariam seguindo uma pessoa que estava no interior da casa, que diz ter visto Yehoshua no interior da casa, e uma que diz que viu no deserto, tá bom? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão seria a melhor tradução, os abutres, né? Porque a palavra é Nesher, né? Então é o seguinte, alguma coisa podre, morta, vai atrair os abutres. Olha só, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Isso aqui é um termo usado lá no Antigo Testamento, de coisas que aconteceram na época. Só que aqui, pelo visto, Yehoshua é diferente, é uma coisa diferente que aconteceu na história, porque nunca se houve dias como esse, na história. Para os Yehudim, para os judeus, nunca houve, por exemplo, lá no Holocausto, 6 milhões de pessoas, nunca houve dia pior. Sério? Me diz que o Holocausto não foi pior que o ano 70? Ah, não, é sério. Então aparecerá o céu do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Viu? E ele enviará seus anjos
com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Então os escolhidos serão juntado. Está juntados os escolhidos? Não, né? Então Mashiach não pode ter vindo. Então aí vocês estão vendo, aqui está falando de um tempo que nunca houve na Terra, e haveria pessoas seguindo uma pessoa que viu o Mashiach no deserto e o Mashiach no interior da casa. Lembre-se que depois de ele falar disso, ali se juntarão os abutres, pessoas que comem coisa morta. Depois de falar, vão se juntar com o morto, o abutre, depois, antes vai vir primeiro alguém dizendo o quê? Que viu no deserto e no interior da casa. Depois vai ter abutres junto da carne. Tá vendo? Então tá vendo quando isso acontece? Bom, isso acontece para os dias provavelmente atuais, nós estamos próximos desse dia, entendeu? E isso nós temos que estar preparados, que ou está Mashiach está para vir muito rápido, ou falta pouco tempo, assim, uns 20, 30 anos, entendeu? 40 anos, entendeu? Shalom para todos, qualquer coisa me pergunte, se tiver alguma dúvida eu volto a refazer o vídeo. Amém, shalom.